carrossel no Instagram, mas sinto que preciso falar. Então, pega papel e caneta aí, já manda o aviãozinho para alguém que tu acha que vai se interessar por essa temática, né? O que está acontecendo agora, nesse finalzinho de 2020, esse finalzinho de março, e vou trazer um pouco também do ano de 2025, sobre os aspectos que eu, assim, aquilo que eu entendo, né? Aquilo que eu percebo, aquilo que eu sinto, aquilo que chega para mim. Eu já vou avisando que não sou astróloga, mas, que nem eu falei, eu busco aí, faço um match de um monte de informações e procuro traduzir isso de um jeito que para o meu coração faça sentido, né? Então, vamos lá. A gente inicia o ano no dia 20 de março. Eu sei que minha audiência, né, o meu público sabe que a gente começa o ano em 20 de março, mas para quem não sabe, o inventor foi um tal de imperador romano Júlio César, que muitos de nós já ouvimos falar, né, e o tal de Papa Gregório, que inventaram que o ano começava em janeiro. Só que não, né, eles inventaram isso, enfim, por isso que a gente chama de calendário gregoriano, né, devido ao Papa Gregório. Mas nós, seres humanos, a gente está muito suscetível às energias da natureza, né? Está muito suscetível àquilo que acontece ao nosso redor, ainda que a gente ache, ou ainda que a gente imagine que não tem nada a ver, que isso não nos afeta, mas nos afeta. Das duas, uma. Ou a gente toma consciência e usa essas energias que estão disponíveis a nosso favor, ou a gente faz de conta que não está acontecendo nada, né? E só toma na cabeça, né? Então, como dizem por aí, o ano só começa depois do carnaval, e isso tem muito a ver com essa energia, né, da natureza. Deixa eu só ligar aqui Vamos ligar uma vela. Da Orra, acho que as meninas da Orra estão aí, se elas não estiverem, vamos ligar uma velinha para trazer luz para esse nosso momento, para que eu possa ser esse canal, né, de trazer informações aí que sejam interessantes para quem está assistindo agora e para quem está assistindo depois. Então, eu quero falar um pouquinho sobre essas energias, né. Ao longo aqui da nossa conversa, se tu sentir tem um balãozinho ali que tem uma interrogação, se tu sentir de fazer alguma pergunta, vai colocando ali, porque eu não sei se eu consigo prestar atenção aqui e tá aqui recebendo as informações, né? Mas vamos para a parte prática. Então, essa é uma semana das mais fortes de 2025, né? E eu entendo que esse é um ponto, acredito que seja um ponto também mais complexo e mais desafiador que a gente tem nesse ano, que é esse restinho de março. E deixa eu trazer primeiro, assim, essa visão mais ampla, para depois a gente entender um pouco mais do passo a passo do que está acontecendo, tá? 2025 é um ano de transição, é um ano que faz uma ponte, onde a gente entra para uma nova era, onde a gente deixa para trás o antigo e começa a entrar num novo movimento, né? Então, eu enxergo esse 2025 como essa ponte, como essa transição. E sendo um ano de transição, ele nos traz muitos aprendizados. E esse movimento é um movimento muito importante para a humanidade como um todo, né? Se eu precisasse resumir, eu diria que é um ultimato para a gente amadurecer. Esse, assim, é o resumo, são duas coisas, né? Esse amadurecimento e a coerência, são as duas palavras, assim, que estão ditando para mim esse ano, e que agora, nesse finalzinho de março, me parece que isso vai vir com muita força, e já está, né? Me conta aqui quem é que já está toda atrapalhada essas últimas semanas, ou atrapalhado, nas últimas semanas, sentindo uma energia esquisita no ar, sentindo uma pressão. Gente, estou olhando aqui, porque estamos com o YouTube aqui e estamos com o Instagram aqui, tá? Então, não fiquem chateados, mas estou dando atenção para as duas crianças. Falando em amadurecer, né? Então, para mim, esse 2025 é esse lugar onde a gente começa a exigir, onde a energia exige essa maturidade. Então, eu sinto essa necessidade urgente da gente tomar posse da nossa vida, da gente aprender a protagonizar a nossa história.
E um tempo atrás, quando eu estava fazendo um estudo a respeito da minha marca, enfim, eu falava muito sobre isso, sobre protagonizar, né? Quero ajudar as pessoas a protagonizarem as suas histórias. E as pessoas que faziam os meus mentores, eles diziam, cara, ninguém quer protagonizar a sua história, velho. Isso aí dá um monte de medo, ninguém quer, todo mundo quer ficar quietinho ali, e num dia, se for super famoso, é muito legal, mas ninguém quer ser protagonista da nossa história. E isso sempre me incomodou. Pois bem, chega 2025 e diz o quê? Vamos protagonizar a nossa história, né? Então, eu vejo que é esse momento, essa transição, para a gente tomar as rédeas mesmo da nossa vida, né? E de maneira individual, porque isso, obviamente, afeta o coletivo. Então, não tem mais espaço para jogar a sujeira para debaixo do tapete. A gente está num momento, e isso é o que também causa um pouco desse rebuliço, desse conflito, né? Não tem mais esse espaço onde a gente possa negar a nossa essência. Você vai ser obrigado a fazer uma atualização do seu sistema. E o que é essa atualização do sistema? É onde eu entro em coerência, então, que é a segunda palavra para mim de 2025, onde eu entro em coerência com a minha alma, com o meu propósito, com aquilo que eu vim fazer. Não é para entrar em pânico, porque, ai meu Deus, não sei meu propósito. Calma, calma, porque o teu propósito é existir para começar começar a conversa, né? Então, assim, não fica presa em detalhinho, tá? Vamos pegar aqui a visão grande, que é essa atualização do sistema para entrar em coerência com aquilo que tu veio fazer aqui, qual é o teu papel nesse mundo. E isso não necessariamente tem a ver com o propósito, que é aquele propósito do trabalho, que eu vim entregar para o mundo. Não é, é também sobre isso, mas não precisa se preocupar com isso. O que é essa coerência? É coerência com o teu sentir, com aquilo que faz sentido para ti. É não te violentar, é não te colocar em situações em que vão ser agressivas para ti. Então, nessa atualização do sistema, a gente chega nesse ano de um outro jeito. Então, reserve essa informação. Vamos começar a falar do ano. No início desse ano, e no início de todos os anos, como de costume, né? A gente entra num ano com as vibrações de peixes, né? E peixes é aquele signo que nos convida para a fantasia, para a imaginação, para os nossos sonhos, né? Para entrar em conexão com a nossa espiritualidade, com uma energia mais profunda e de uma maneira mais sutil, né? O peixes é isso. E repara como no início do ano a gente faz mesmo esse movimento de quais são os meus planos, né? E foi o que a gente fez, e quem não fez perdeu essa oportunidade, mas é de costume, né? A gente fazer assim no início do ano, a gente se conectar com a profundeza nossa e refletir sobre o que a gente quer alcançar, sobre o que a gente quer, como que a gente quer passar o ano, enfim. Então, esses 3 primeiros meses do ano, a gente se conectou com essa profundeza, né, do nosso sentir. Então, é o tempo onde a gente se conecta com aquilo que a gente deseja. O desejo, ele não é tangível, né? Ele não é palpável, ele é sutil. Então, quando a gente está nessa vibração, estados emocionais também, eles vêm à tona, né? Eles vêm para fora. O oculto, o inconsciente, né? Tem uma efervescência, essa palavra que me vem assim, uma efervescência emocional, né? Isso vem para fora, isso fica disponível, aquele vamos começar de novo, né? Ainda que a gente saiba que pela natureza o ano começa agora em março, mas existe uma energia maior e inclusive uma energia super potente positiva na virada de ano, que pega ali de Natal até mais ou menos o dia 15 de janeiro, que é uma energia mais positiva que a gente tem no ano. Né? Isso por quê? Porque todas as pessoas, fazendo um parênteses aqui, todas as pessoas nessa época do ano, o que acontece? A gente encontra alguém e diz, Feliz Ano Novo, Feliz Natal, e deseja coisas boas. Então, é um dos únicos momentos em que toda a humanidade vibra no positivo, né? Já pensaram sobre isso? Acho muito interessante essa visão, assim, né? Então, nesses 3 primeiros meses, a gente estava nesse estado mais poético, né? Mais assim, do flow, né? Mais querendo
sentir e projetar. Para algumas pessoas, esse estado já não estava muito poético no início desse ano, né? Para algumas pessoas já estava meio num estado meio de compulsão, de caos, de extrema sensibilidade emocional, né? De confusão, de cansaço. Eu vi que até alguém aqui há pouco escreveu, né? Sobre cansaço. Então, essa era a energia até agora há pouco, né? Onde eu planejo, onde eu sonho, onde eu entro em contato com esse emocional, e às vezes isso também traz uma confusão, né? Porque é muito sutil, né? Não é tangível. Então, a gente estava nessa energia sutil, fantasiosa, né? E essa era a etapa do ano para a gente projetar, para a gente sonhar. E também, em 2025, essa energia, ela estava muito exacerbada, o que, de alguma forma, começou a fazer com que a gente dissolvesse certos estados rígidos estruturais. E eu estou falando aqui, estou querendo saber se isso está aí fazendo sentido, se vocês estão se encontrando nessa minha fala, né? Porque é bem importante a gente identificar, e talvez aqui, essas, eu falando, né? Isso venha para a consciência. Então, ainda que a gente estivesse nesse movimento, esse ano de 2025 é como se isso tivesse mais exacerbado, mais essa coisa mais fantasiosa, mais sutil, uma energia pisciana muito de espiritualidade, muito potente, muito forte nesses 3 primeiros meses, o que também nos ajudou a começar a dissolver essa estrutura mais antiga. E aí, no dia 20 de março, agora, semana que passou, a gente teve o equinócio, né? Que é quando a natureza se abre para o novo, é quando a natureza abre um novo ciclo. E o nosso jeito brasileiro, nós temos uma inteligência emocional bem avançada, por incrível que pareça, né? Isso é falado até em outros lugares, eu faço curso com outras pessoas de outras nacionalidades, as pessoas sempre comentam, né? Nosso brasileiro tem uma inteligência emocional bem bacana. Então, nós, com o nosso jeito brasileiro intuitivo, a gente gosta de dizer o quê? Que o ano começa depois do carnaval, né? E isso tem a ver com essa inteligência emocional que está desenvolvida e que sabe que, de algum jeito, o ano começa mais depois do carnaval. Essa parte nossa que tem essa sensibilidade de perceber, né, que o ano... O que quer dizer que o ano começa depois do carnaval, né? Porque daí o ano astrológico começa, não só o ano astrológico, mas a natureza começa o seu ciclo, né? A gente tem o pontapé inicial aí sempre no equinócio. E aí, o que acontece? A gente tá nesse estado intuitivo, de planejamento, uma coisa mais sutil, né? Uma espiritualidade muito potente, né? Pensando o que a gente quer pro ano, projetando as nossas coisas pro ano todo, enfim. E aí a gente entra nesse novo momento que é Áries, fogo, início, começa, né? Dá aquele pontapé. E uma parte nossa, então aí já entrando, saindo um pouco daquilo que acontece todo ano e entrando no ano de 2025, espera aí só um pouquinho, tá? Uma parte nossa quer fazer o que sempre fez a vida toda, né? Que é o quê? Projetar e sonhar, janeiro e fevereiro, ou só janeiro, ou até tem gente que faz o plano já em dezembro. E quando começa o ano depois do carnaval, põe o pé no acelerador e vamos agir, não é mesmo? Então, uma parte nossa chega nesse lugar, depois do carnaval, chega nesse lugar no dia 20 de março, agora, essa semana, e quer agir, quer que as coisas aconteçam. Mas estamos num ano de transição. Ou seja, a gente está fazendo uma transição de era. A gente está deixando uma antiga estrutura para trás e entrando num novo jeito de agir, de pensar, de ser. A gente está entrando numa nova era. E essa nova era vai exigir maturidade, centramento e principalmente essa coerência que eu estava falando, essa conexão com a nossa alma, né? Então, por que a gente está sentindo, e eu quero saber aqui de quem está aqui,
Quem é que está sentindo agora nos últimos dias, ou essa semana agora, agitação, conflito, né? Tá sentindo uma vontade de começar, de iniciar, mas daí não consegue decidir. Sente esse ímpeto de dar o passo, de agir, mas não consegue. Quer fazer, mas não tem clareza do que fazer. Começa a duvidar, começa a questionar, começa a se sentir perdida, começa a não saber o que fazer. Aí vem o quê? Conflito, perturbação, caos, confusão. Né? Quem aqui que tá com essa sensação? Pode ser que não é todo mundo, não tem problema. Mas quem que tá sentindo aí, me conta aqui no chat, essa agitação, esse conflito, essa confusão. Aí, ó, tem 2 pessoas. Ansiedade, peso, cansaço. Então, veja, isso traz para nós essa informação muito forte dessa mudança de era, onde eu tenho sonhos, eu tenho os planos, onde a vida inteirinha, né? Eu estava fazendo sempre desse jeito, eu fazia os meus planos, fazia o meu planejamento. E aí, quando chegava ali, depois do carnaval, início de março, bora pra ação, bora fazer. E agora a gente está sentindo essa coisa, parece que uma trava, né? Eu quero fazer, por quê? Porque a gente tá com a energia de Áries aí, tá com a energia do início do ano potente acontecendo, mas tem um conflito. E o que quer dizer esse conflito, essa sensação? Quer dizer que não dá mais para fazer do jeito que estava sendo feito. Ou seja, aquilo que eu fiz a vida toda, que foi planejar a minha vida, sonhar e executar, não dá mais para ser desse jeito. Isso vai ter que partir de um outro lugar. Então, essa sensação que está presente também é porque a gente está com um movimento muito poderoso essa semana e que vai do dia 27 ao dia 30, por isso que euzinha, Doneida, ontem comecei a sentir essa coisa do... Hoje é terça, né? Comecei a sentir esse parangolê todo, as pessoas me perguntando muitas coisas, eu digo, meu Deus, eu tenho que falar para as pessoas que, tipo, calma, velho, tá tudo certo, tá todo mundo doido mesmo, e a gente tá junto nessa onda que vai acontecer um monte de coisa. Então, eu digo, vamos fazer uma live, hoje de tarde botei e digo, vamos fazer. E porque eu queria fazer também antes do dia 27, né? Porque no dia de 27 a gente já começa daí um mergulho bem profundo. Então, esse restinho de março é um momento, e assim, começa agora, esse restinho de março, mas vai até ali meados de abril, é um dos momentos mais poderosos, um dos momentos mais potentes, um dos momentos mais desafiadores e complexos que eu acredito, na minha humilde opinião, né, com tudo que eu li, vi e escutei, que a gente vai passar esse ano, tá? Porque é justamente esse pontapé, né? Imagina que a gente está fazendo o parto desta nova era. Pensa comigo que nós, seres humaninhos que estamos aqui nesse planetinha, a gente está vivendo essa oportunidade de entrar nessa nova era, né? Onde a gente está vivenciando tudo isso. E assim, né? Uma nova era, gente, é uma nova era, não é mudar uma coisinha, né? Mudar uma prateleira de lugar, é mudar tudo de lugar. Então, repara, a gente tá com essa energia também de parto. Eu vou falar mais para frente sobre isso também. Então, vamos lá, vamos pegar as datas agora, né? Então, esse dia 27, que é depois de amanhã, a gente vai entrar numa energia muito potente de liberação. Essa liberação, ela vai trazer uma transformação muito, muito grande, gigantesca, eu diria, e que está baseada numa necessidade de romper aquilo que está oprimindo. Estamos seguindo? Estou querendo botar aqui em palavras, né, para a gente conseguir se entender. Então, o que esse dia 27 ele está trazendo para nós? Essa energia de liberação, e essa liberação vai trazer essa transformação gigantesca, e isso está baseado nessa necessidade de romper aquilo que está preso. Então, veja,
aquilo que eu sinto que me oprime, que podem ser infinitas coisas, chegou o momento de liberar. Só que essa liberação, ela não necessariamente vai ser algo suave, sutil. Muito provavelmente não. Isso, inclusive, me faz pensar que as pessoas, sabe essa coisa da massa, né? Do coletivo, onde a gente se une com as pessoas, e a gente quer defender as causas. Cuidado para não se unir demais a pessoas que vão entrar numa energia de reivindicação. Por quê? Vamos ver se eu consigo me explicar e, por favor, falem aqui se vocês estão entendendo, senão eu posso tentar de um outro jeito falar um pouco sobre isso, né? Se eu me sinto de algum jeito oprimida, onde eu não tenho direito à expressão, vou me unir com essas pessoas, isso é uma coisa externa. Se eu me uno com as pessoas para reivindicar, para protestar, enfim, essa energia mais de brabeza, de grito, de luta, de saber reivindicar pelo conflito, pela luta, quando eu faço isso, eu não estou centrada. Eu não estou autocentrada, eu não estou conectada, eu não estou coerente com a minha existência. Aqui eu vou aprofundar um pouco mais. Por quê? Porque nunca é sobre o outro, é sempre sobre mim. Então, quando eu me identifico com essas questões externas e quero levantar essas bandeiras externas, é muito importante que eu olhe para mim para entender, ok, onde que eu sinto isso em mim? Onde que eu me sinto injustiçada, abandonada, traída, entende? Cuidado para não entrar nessas massas, e massas são talvez duas amigas que se unem para fofocar, para conversar e para reivindicar coisas, né? As injustiças da vida. Então, cuidado com isso, porque quando eu me agrupo, cuidado para não baixar a energia nessas questões densas. Quando começa esses agrupamentos de pessoas ou esses falatórios das energias mais densas, mais negativas, essas questões de injustiça, de opressão, de traição, de abandono, enfim, tem várias coisas aqui que a gente poderia trazer, cuidado, né? Por que também? Porque a gente entrou numa regência de Júpiter, e Júpiter é expansão. E se eu estou bem, eu vou expandir bem. Se eu estou densa, eu vou expandir densidade, tá? Esse é o que pega agora também esse ano. Então, vamos lá. As pessoas, quando elas não estão centradas, né? Elas não estão conscientes, elas vão se deixar levar pelas grandes massas. Então, o tema central aqui é o que isso realmente me toca, né? Aonde que é essa injustiça, essa traição, essa vítima que eu quero defender, né? Esse abandono, aonde que isso toca em mim? Aonde que eu me sinto traída? Onde que eu me sinto abandonada? Onde que eu me sinto injustiçada? Qual é a área da vida? Que situação que foi? Porque é sobre isso, não é sobre o externo, é sobre o que está dentro. E aí vem a coisa da maturidade, né, que eu falei lá no começo, a coerência consigo mesmo e o amadurecer, o entender que eu sou um indivíduo, que o mundo, ele reflete apenas aquilo que tem dentro de mim. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu vibro, aquilo que eu enxergo, aquilo que eu vivo, é o que está fora. Então, se eu vivo num lugar que é uma nuvem negra, onde só tem problemas, onde só tem pessoas doentes, é porque isso está dentro de mim. A guerra está fora porque ela está dentro. E poderíamos filosofar muito sobre isso, mas aqui eu quero só trazer esse tema central, da gente não entrar nesse tobogã das coisas que são negativas, junto com a galera, porque é muito fácil, que atire a primeira pedra aqui, quem não cai no rolê da conversinha de quando começa, né? Mas pior é eu que aconteceu isso e aquilo outro, né? A gente cai nesse lugar aí. Então,
Cuidado com varrer a história para debaixo do tapete, né? E se unir a uma causa que é externa. Nós somos as histórias que a gente conta para nós. Não sei se essa frase causa o rompimento da tampa da cabeça, que nem causa em mim. Mas é sobre isso, assim, né? Eu sou as histórias que eu conto para mim. Faz sentido? Conversem comigo, por favor. Quero saber se estão vivos, se estão me seguindo, se está tudo bem, se estão entendendo, estão me seguindo, estão entendendo que é sobre mim, eu olhar para dentro, não é sobre para fora. Conversem comigo aí, senão você eu fico só aqui num monólogo, é muito estranho, né? Ficar falando. Às vezes eu vejo uns coraçãozinhos ali. Ótimo. Bem, uma pessoa que faz super sentido para mim. Tá ótimo. Muito bem. Então, com essa função da gente não poder mais jogar a sujeira para debaixo do tapete, você não pode mais negar quem você é, você precisa viver a sua essência. Você precisa viver a sua essência. E viver a essência é seguir o que a alma fala para tu fazer, não é aquilo que o ego está comandando fazer. Quando eu faço isso, eu consigo fluir com aquilo que está disponível. E aqui, vamos lá. Não vamos pensar que é melzinho na chupeta, tá? Não vamos pensar que é melzinho na chupeta. Por quê? Porque a gente está falando... Do que a gente está falando no fundo? A gente está falando de uma geração de pessoas que está dando pontapé inicial numa nova era da humanidade. Se liga que esse é um momento histórico, anota o que eu estou falando. Você já deve ter visto por aí, inclusive falei na aula domingo, dei aula para a galera do Eco, falei sobre coisas que estão aparecendo, muitas coisas, até printei várias notícias, enfim, que eu quero trazer nas próximas aulas que eu vou dar. É muita coisa, gente, acontecendo. Muita coisa muito inovadora acontecendo. E esse sistema precisa ser atualizado, né? Então, no momento que a gente começa a ter uma abrangência muito... Imagina muitas abas do teu computador aberto, muitas abas abertas. Tu começa a te perder naquilo que tu tá fazendo. Então, eu sempre busco, né, o tema de casa, o tema central é busco, tá, mas peraí, o que eu tava fazendo mesmo? Ou que atire a primeira pedra quem não passa por isso, né? Eu passo por isso várias vezes por dia, do tipo, levanta daqui, vai para ali, daí quando chego lá, penso, meu, o que eu vim fazer aqui? Ou tô abro, penso assim, agora tem que entrar no Instagram para fazer tal coisa. Entrei lá, quando eu entrei, já não sei mais o que eu fui fazer, comecei a viajar, né? Então, que atire a primeira pedra quem não faz isso. E é sobre isso. É sobre a gente voltar e dizer, não, pera, só um pouquinho, calma, respira, quem sou eu, onde estou, do que me alimento. Então, é isso, é fluir com aquilo que está disponível, desde que eu esteja centrada e coerente com a minha alma, com a minha essência. E o que é atualizar o sistema, né? Que a gente precisa atualizar o sistema. Entenda bem o que eu vou falar. Briga, birra, força, raiva, medo, não funcionam mais. Não funcionam mais. E eu não sei se vocês percebem o quanto isso é desafiador. E por que não funciona mais? Porque quando eu entro na energia de birra, briga, força, raiva, eu quero tudo na força. E se eu quero na força, eu tô racionalizando. Se eu tô racionalizando, eu não tô centrada na minha essência. Se eu não tô centrada na minha essência, eu não tô fazendo o que eu tenho que fazer. Então, a briga, a força, a raiva, quando tu entra no lugar do medo, tu entra no lugar da raiva, da birra, isso aí tudo que eu falei, o alarme já tem que tocar. Tocando alarme. Por que tá tocando alarme? Porque eu preciso me ligar que quando eu tô nisso, eu não tô centrada. Então, vai aprender a fazer alguma coisa para voltar para o centro. Dicas de voltar para o centro. Tomar um copo de água gelada muito devagar.
Ou aquela técnica do toma um gole, né? Coloca água na boca e não engole, fica ali até passar a coisa toda. Inspira e expira, né? São algumas técnicas muito simples para a gente voltar para o centro. Sobretudo, presta atenção, porque quando a gente está mudando de era e vem essa sensação, né? Imagina, a nova era está pedindo centramento, mas eu entro numa birra, numa raiva, fico irritada, entro em conflito, entro no medo, que eu tô falando de raiva, parece uma coisa que ninguém, porque aqui todos os alecrins dourados não sentem raiva, né? Tenho certeza que os alecrins dourados que estão aqui me ouvindo, assim como eu, não sentimos raiva porque nós estamos num grau evolutivo. Não, não é isso. Vamos pensar em medo, né? Porque medo é mais fácil, né? Medo aparece todo dia, várias vezes por dia. Então, se liga. Se eu entro nessa vibração do medo, isso já tem que me sinalizar que eu não estou centrada. Na hora eu tenho que me ligar. Tipo, velho, tá com medo, para com isso. Isso aí tu não tá no lugar que tu tem que ir. Então, quando essas sensações, esses sentimentos, essas emoções de vibração baixa acionam na gente, tem que tocar o alarme e esse alarme tem que dizer: você está ficando na era antiga, venha para a nova era, atualize o seu sistema. Sobretudo, presta atenção, que aí vem a parte mais importante disso tudo, tá? Mais importante que respirar, mais importante do que saber lidar com raiva, com medo, é olhar para essa emoção e perceber o que ela vem te ensinar. Se eu tenho medo, o que esse medo está querendo me dizer? E aí, essa atualização do sistema tem a ver, sim, com, ok, o que é isso? É essa coerência. Porque vamos lá, vamos abrir um parênteses aqui, tá? A nossa alma, ela veio do potencial divino maior, né? Essência, energia superior, não sei qual é o nome que vocês querem dar, vou chamar de Deus, beleza? Chamo de Deus. Então, a nossa alma vem desse lugar puro, desse lugar de energia genuína, de amor. Aí a gente cai nesse corpo físico dual, né? Feito por um pai e uma mãe, feito por um espermatozoide e por um óvulo, pela noite, pelo dia, pela luz, pela sombra, pelo sim, pelo não, pelo azedo, pelo não sei o quê. É tudo dual, né? Aqui onde a gente vive é a dualidade. Se eu entro no medo, eu baixei a minha vibração para entrar nessa dualidade. Então, eu estou desconectado do meu centro, estou desconectado do meu eixo, estou desconectado daquilo que é puro, que é o equilíbrio, que é Deus, que é o amor, que é energia superior. Então, essa sensação de medo, ela vem para me mostrar alguma coisa, ela vem para dizer, olha só, você tem que olhar para isso. Então, não adianta jogar esta sujeira também para debaixo do tapete, do tipo, eu sou um alecrim dourado que não sinto raiva, e aí eu inspiro 200 vezes e me equilibro de novo. Beleza, em algum momento do dia isso vai ser necessário, né? A pessoa tá lá dando um piti no meio da rua, sei lá, numa loja, respira, né, filha? Para de agredir as pessoas na rua, seja verbal, seja físico, respira, te senta e volta para casa. Quando chega em casa, depois de tomar um banho gelado, pega um papel, uma caneta e aqui, ó, escreve por que raio dei um piti na loja, por que buzinei desse jeito, por que gritei com a pessoa, por que chamei meu filho daquele jeito, por que tô com medo de fazer X coisa. Porque jogar isso para baixo do tapete não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, essa sensação de caos também, essa sensação de caos que a gente estava falando antes, que é essa sensação que está no ar, esse agito, esse conflito, que algumas pessoas aqui falaram, cansaço, o medo, a confusão, quero fazer, mas não faço, né? Quero tomar a ação, mas fico receosa. O que mais que eu falei antes? Não consigo decidir, né? Tenho vontade de iniciar, mas parece que não consigo. Esse caos, ele está fazendo um favor.
ele está te trazendo uma informação. Vamos olhar para isso. Porque não dá para passar a régua nisso aí, não. Sabe? Então, em vez de ficar aí no conflito da cabeça, tipo, mas meu Deus, e agora o que eu faço? Eu tinha que começar em março, eu tinha que ter lançado em março, eu tinha que não sei o que lá. Não adianta brigar, porque a briga tá naquela vibração baixa, a raiva tá naquele lugar ruim. Então, se eu estou em conflito, e presta atenção, isso vai ser, deixa eu contar aqui, depois eu conto aqui, em 2025. Todo 2025, a gente vai estar nesse lugar de tipo, ai meu Deus do céu, não sei quem sou eu, de onde vim, do que me alimento. Então, por quê? Porque a gente está num ano de transição, a gente está transitando de uma era para outra. Beleza? Estão se ligando? E se liga que se o ano vai ser assim, essa semana é a semana que isso mais está, tipo, um bom banho. Então, um tema de casa presta atenção, o que é que está acontecendo aí? Qual é a sensação que está por trás? Porque vamos lá, vamos pegar um exemplo, né? Eu tô querendo começar uma coisa, mas não consigo ter clareza se é agora ou se não é. Ok? Pega papel, uma caneta e escreve. Não consigo ter clareza. Por que eu não consigo ter clareza? E vai indo até descobrir qual é a sensação, emoção, o que é que está por trás disso tudo. Porque essa coisa que está lá atrás é que veio te ensinar alguma coisa. Beleza? Me conta se tá fazendo sentido aí, se o chapéu tá caindo, se as coisas estão, se vocês estão me seguindo, se a gente tá na mesma página. Me fala, por favor, se tá tudo bem, estamos vivos. Então, continuando aqui, eu tenho uma cola também, né? Tô aqui com o YouTube, com o Instagram, mas também tem uma cola. Esse fim dessa era também vem falar pra gente que a gente precisa mudar o jeito de fazer as coisas, né? E a gente vai querer iniciar, e quando a gente vai querer iniciar, a gente vai sentir essa parada forçada, né? Então, veja, não é só sobre agora, esse momento, mas é sobre esse início aí de ano, né? Que nem eu falei no começo, vai mais ou menos até ali, se não me engano, até meados de abril, por ali, tá? Que essa energia vai estar, quero fazer, mas me sinto preso, né? Como se eu estivesse numa estrada, boto as coisas tudo no carro, boto filho no carro, criança no colo, e comida e coisa arada, e pego a freeway. Eu tô lá na freeway, daí daqui a pouco acontece que nem teve aí acho que no final do ano passado, não ruiu, né? Uma parte da freeway ruiu. Bom, desmoronou, simplesmente desmoronou o chão. Beleza, parou. Parou porque desmoronou o chão, tô eu lá com o carro, aí o que acontece? Começa a criança a gritar dentro do carro, aí cachorro quer sair pra rua para fazer xixi, daí a comida que estava no cooler começa a derreter, e a única coisa que tu tem para fazer é do tipo, fazer amor. Olha só que coisa mais bonita, me esqueço que tem esses detalhinhos. É deixar essa fluidez, é fluir, gente. Isso não parece tão fácil. E por quê? Porque não adianta fazer outra coisa. A vida vai estar aí, a gente vai estar desse jeito e não tem o que fazer. Tem que exatamente deixar fluir. Então, lembre-se que agora vai ter muita essa energia de querer iniciar e de não conseguir, né? Isso requer que a gente tenha muita coragem para entrar em coerência com a nossa alma, né? Para entrar em coerência com a nossa essência. Eu tenho aprendido com uma professora nova que eu estou fazendo uma mentoria e eu acho muito interessante porque são mais ou menos umas 1000 pessoas na sala, tá? Do Zoom. E aí a aula tá marcada para 7, né? E aí às 7 horas eu entrei tipo 5, a primeira aula, entrei 5 para 7.
Aí 1.000 pessoas na sala, né? 1.200, 1.500 pessoas. Aí passa o tempo, passa o tempo, passa o tempo, passa o tempo. 19 horas e 42 minutos ela entra. Eu já tava, tipo, aqui, né? Putaça da cara, porque não gosto de, enfim. E aí ela disse: ah, gente, eu tava aqui, não sei o que aconteceu, eu faço isso todo dia, não sei o que aconteceu hoje. Hoje aconteceu que simplesmente não entrava, não deu confusão, não, não, não. Então, assim, ela falando aquilo de um lugar do tipo, eu pensei para mim, nossa, tem que estar muito, eu tenho que evoluir muito para ter, tipo, 50 pessoas numa sala, porque eu já ia estar em pandareco, pensando, meu Deus do céu, tô atrasada. Como, por sinal, aconteceu hoje, né? Que eu marquei 20 e 20 e fiquei aqui me atrapalhando com as coisas. Então, essa fluidez é louvável. Parabéns para quem consegue. Vamos nós, né, réis mortais, alecrins que ainda não somos dourados, buscar entender como é que se faz isso. Primeiro ponto é, então, ter essa coragem, né, de agir de acordo com a nossa essência, com a nossa missão, com aquilo que realmente a gente veio fazer. Se eu estou num momento em que eu não tenho clareza, que eu não sei o que eu vou fazer, que eu não sei como fazer, relaxa, véio. Relaxa, porque então não é para fazer. Simples assim, não faz. Faz aquilo que dá. Se não dá, não dá. Tem um outro ponto também que fala muito desse ano, que é assim, não há possibilidade de eu pensar daqui para dezembro. Eu tenho que pensar daqui para semana que vem. Então, eu dou esse passo, e depois eu dou um outro passo, e depois eu dou um outro passo, e assim vou indo passo a passo. Não há possibilidade de grandes planejamentos, porque eu só vou ter, veja, isso é muito aquela frase do dá o passo que Deus põe no chão, é isso. Dá o passo que Deus põe no chão. Então não fica pensando, e aí, galera que tá aqui e que fez o eco, que tá fazendo o eco, a gente falou sobre o que a gente quer trabalhar durante o ano, né? E lembra, tinha gente olhando o pico do Everest sem olhar o acampamento 1. Tinha gente falando de uma coisa lá na frente, sem a situação nem sequer, né? Sem sequer estar ali na beira do olho. Então vamos com calma. É um passo por vez. Esse ano pede isso, ele pede que a gente dê um passo e depois a gente veja a próxima parte. E aí a segunda questão é a coerência, né? Que é a sentir como eu sou, assim como eu sou, a história que eu trago, quem eu sou, atuar com coerência com essa alma, né? E veja, quando eu falo atuar com coerência com a tua missão aqui nesse plano, não estou falando necessariamente do teu propósito de trabalho, da tua profissão, de entregar para o mundo aquilo que você veio fazer. Eu estou falando de olhar para dentro, sentir, se conectar, perceber, enfrentar também aquilo que tu descobre a teu respeito, né? Estar presente para aquilo que tu descobre a teu respeito e ser autêntica com a tua história. Carregar a tua história com orgulho. Esse parto que é essa nova era, é um parto que não vem um parto natural fácil. Ele é um parto que eu separei duas palavras aqui. Na verdade, uma frase, né? O parto da nova era é uma energia explosiva e contida ao mesmo tempo. Ou seja, sabe assim como vem e cai e estoura tudo, explode tudo? Essa sensação que eu tenho, tá? A gente vai sentir, então, andando nas datas ali que a gente estava falando, né? Falei do dia 27, no dia 29 tem o tal do eclipse solar em Áries. Não sou astróloga, mas, de novo, né? Reuni as informações de várias fontes e sinto que vai ser uma energia que vai dar uma sacudida potente, agressiva e transformadora. Saca isso, gente. Hashtag vamos fluir. Escreve aí para mim, hashtag vamos fluir para quem vai pegar na minha mão para fluir comigo, porque, velho, pensa num troço que vai dar uma sacudida potente, agressiva e transformadora, se não dá um hashtag medo, que daí a gente já vai lá para aquele lugar que não é para ir, né? Escreve aí para mim, vamos, hashtag fluir, para fluir comigo, para a gente conseguir atravessar essa semana.
Então, de novo, a gente vai ter a vontade de começar, vai ter a vontade de fazer a mudança, mas vai começar e vai bater. E vai começar e vai bater. E aí vai estar a habilidade nossa de administrar essa frustração, essa energia de raiva, essa energia de conflito, tem uma energia de acidente também, de contratura. Vocês estão sentindo isso? Meu Deus do céu, eu tenho sentido a minha mandíbula assim, ó, toda hora que eu tô fazendo massagem e para distensionar. Tá tenso. E nem nada, né? Tá tenso. Do nada, tá tenso, tá? E por quê? Porque Áries é uma energia de explosão, uma energia que vem, né? Não é Áries, mas assim, esse eclipse traz uma energia de explosão masculina, de raiva, de descontrole, de impulsividade, de ansiedade, de conflito, de agressividade. Repara nesse final de março. Jesus! Chama um pessoal para fazer o suporte do saque, porque a galera vai ligar para Jesus toda hora, né? JC, estamos com problemas aqui. Jesus tem que contratar uma galera para o suporte do saque, né? Porque vai ter um povo ligando. Então, presta atenção, que a gente tá numa semana onde isso tá assim afloradíssimo. Olhem para os lados e percebam, e evitem entrar na manada, que foi aquilo que a gente estava falando antes. Busca coerência com teu lugar nesse mundo. Lembra que tu é um alecrim dourado, filha do Deus maior, que o homem lá não quer que a gente brigue, não quer que a gente se mate. Percebam isso também no coletivo, porque eu estou falando aqui individualmente, mas dá uma olhada no coletivo também, tá? Naquilo que vai acontecer ao redor aí. Dá uma olhada se vocês também vão perceber essa energia. E quando eu falo explosão da energia masculina, tá, meninas? Não pense que são os homens que vão explodir. Eles também. Mas nós todas temos energia yang. Nós todos, inclusive, temos por demais a energia masculina. Isso é um tema que poderia ser falado numa outra oportunidade, né? Mulheres yang, que aqui, ó, lotado de mulher. Fiz uma pesquisa uns dias atrás aí, algumas de vocês que estão aqui responderam, me lembro, a respeito de como que tá o movimento e o que tem de mulher yang, fazedeira, fazedora de coisa, que não para quieta, olha, vou te falar. Então, essas mulheres que são de tomar a frente, iniciativa, não sei o quê, deixa para mim, não preciso de homem para nada, né? E por aí vai, ou não, mas tem isso consciente ou não consciente, abre o olho, porque essa energia vai estar, tipo assim, ó, provocando a mil o descontrole, a impulsividade, a ansiedade. Então, bora respirar, fazer qualquer coisa aí que tu sabe e olhar para isso também, tá? A gente não pode botar para debaixo do tapete. Meu Deus, 9h20 quase. Vamos lá para as dicas. Eu tenho 2 dicas para o dia do eclipse, dia 29, tá? Não é um dia para rituais, ok? Dias de eclipse não são dias para fazer ritual. O que a gente faz em dia de eclipse? 2 coisas. Esse eclipse especificamente é um momento de limpeza profunda, um momento de colocar para fora aquilo que não serve mais. Então perceba, assim essa energia também da agressividade faz a gente botar para fora, tá? Não estou dizendo com isso que é para sair explosiva por aí, né? Mas perceba a sua agressividade, perceba a sua impulsividade, a sua raiva, o seu descontrole, a sua tensão e investiga da onde que vem isso, te conecta com essa energia e olha para ela e diz: muito obrigada, você está me ensinando isso, valeu, tchau. Então, é um momento de limpeza profunda. Faça algo a respeito dessas emoções que estão aflorando. Faça algo a respeito. Anotar, reconhecer,
entender que é esse momento que está vivendo e que, ok, não consegui ficar alecrim dourado centrada, chutei o balde mesmo, tá? Essa limpeza não precisa ser só interna, como é óbvio, né? Tudo aquilo que está na tua casa, que está estragado, quebrado, não tem conserto, a gente está, inclusive, no Calma, a gente está fazendo esse trabalho bacanérrimo, as meninas estão fazendo uma alta limpeza, coloca fora, cara, bota fora aquilo que está quebrado, aquilo que está estragado, agora é a hora de jogar tudo no lixo, tá? Mas principalmente se conectar com essas sensações, essas emoções que vão vir à tona nesse momento, porque isso vai vir, de um jeito ou de outro, alguém do externo provoca isso na gente, isso vem, então quando vem a gente precisa estar atento. A outra coisa é perceber que quando, num eclipse, né, quando o Sol está eclipsado, há uma perda de consciência. A gente não fica consciente das coisas. Então, talvez também aconteça que essa impulsividade, esse descontrole, ele aconteça e depois, né? Tipo assim, a pessoa quebra o pau na firma, quebra o pau na empresa, com os funcionários tudo. E aí, quando chega em casa de noite, vai tomar banho e pensa: meu Deus, gritei com todo mundo, você é uma doida varrida. Também, por quê? Porque o Sol está eclipsado, né? A Lua está na frente. Então, fica tranquila, cuida, evita exposição também. Não vai nesse dia 29, filha. Não sai por aí para se reunir com grandes galeras no meio de um monte de povo e pova. Não vai para festança, não vai para lugar que tem um monte de gente. Não vai, não é dia para isso. Porque isso vai provocar essa explosão de energia Yang, vai provocar o descontrole. Vai ser muito rápido, porque a gente está em Áries, muito rápido, acendeu o fogo, explodiu. Então, evita a exposição de situações que tu sabe que vão te colocar num lugar onde mais ou menos possa vir à tona essas questões, tá? O que é um bom dia para fazer? Um bom dia para ficar quieto, para se conectar com a sua alma, para respirar, para meditar, para tomar muita água. Bebam muita água de agora, principalmente até o dia 1º de abril. Tomar consciência das emoções, observar, canalizar essa energia, né? Porque se tu entra no conflito, se tu entrar nessa energia explosiva, de raiva, de descontrole, é como se o eclipse como se esse momento da humanidade, da energia que está disponível, não ajudasse em nada, e ele está aí para ajudar por alguma razão, tá? Então, não deixa com que o conflito faça o eclipse te engolir, né? Não luta contra também, tá? Aquilo que aconteceu no dia, aconteceu. Segue o fluxo, a outra ali, ó, dia da festa de aniversário da minha filha. Beleza, aconteceu um monte de tendel, cara. Vier o bolo errado, estourar os balões, assustar a criança. Flui, fluir com a vida. Vamos fluir, né? O nosso hashtag é vamos fluir, tá? Vamos lá então para... Meu Deus, tem um monte de coisa para falar ainda. Me aguentam mais um pouco? Vamos ver o que é esse momento aí de final de março nos ensina, tá? O que esse momento, essa pressão, essa energia que está disponível nos ensina. Para a gente observar o que é pressão do ego e o que é pressão da alma. Procura confiar no momento novo, né? Romper essa estrutura anterior que é direcionada pelo ego. Eu sinto que as pessoas que estão muito voltadas para fora, para o externo, para o aparecer, para o ter, vão ter imensa dificuldade para virar a página nessa nova era, tá? Mas isso é um feeling meu, né? Busca atuar pela fé, te conectar com o teu sentir, com o teu coração, não busca ter clareza, não busca lógica, não tem isso aí, esquece ter lógica, entendimento, saber o que eu tenho que fazer, não tem isso, não, esse momento não tá para isso, tá? A gente não tem mais espaço para desejar aquilo que realmente não tenha sentido, aquilo que não fizer sentido
para a tua alma, para o teu coração, não tem mais espaço. Então, é muito importante que a gente saiba o que a nossa alma quer, né? Qual é a nossa missão aqui nesse plano. Avançar sem clareza, né? Mas tomando muito cuidado a partir de que lugar que você está avançando. Então, vai avançar, beleza. A partir de que lugar que tu está avançando? Tu está avançando a partir do medo? Tu está avançando porque tu, né? Não quero mais ficar aqui. Opa, desculpa. Ficam certinho. Tu está avançando a partir do medo? Tu está avançando a partir da raiva? Ou tu está avançando na vida a partir do amor, da fluidez, né? E avançar é a tomar decisão. Ação sem consciência gerará consequências. Então, esse é um aprendizado também dessa lista que eu trouxe aqui, né? A ação sem consciência é o quê? Aquilo que eu fizer por impulsividade vai ter consequência. Então, na dúvida, não. Na dúvida, pensa, reflete, não faz, não age, né? Não fala, fica quieta, respira. É um momento para a gente atuar de maneira diferente, reinventar-se. Aquele jeito de fazer as velhas coisas, aquele jeito de planejar a vida, janeiro e fevereiro, e março, tocar em agir, em fazer, não funciona mais. O que eu sinto de dizer aqui também? É como se o tempo mudou, né? O tempo das coisas está diferente. Não dá mais para ser o tempo do relógio, o tempo das coisas agora é outro. Não é mais o tempo do relógio. Então, por isso que também o planejamento não funciona, ou não está funcionando, ou talvez não vá funcionar esse ano. Não lute com o que não avança, né? Não força. Não avançou, não força. Solta, porque não é, né? Sentiu raiva, descarrega, mas antes de descarregar, dá uma olhada no que ela está te ensinando. E principalmente, cuida com o teu corpo, né? Não coma coisas muito picantes, hein? Atenção, não coma coisas muito picantes nesse período aí, porque vai ativar essa agressividade, tá? Para finalizar, vou deixar 2 perguntas aqui, que é sobre esse novo momento, né? Que a gente precisa se fazer, que é o que eu realmente desejo. O que a minha alma quer? Eu como um indivíduo e não como um ego, né? Se eu agir com o ego, com aquilo que eu penso, racionalizo, a vida vai ser bruta comigo. Pode estar certo. Então, não tenho ideia não tenho ideia de como fazer, não sei por onde começar, não sei do que eu preciso, mas sei que tem que ir nessa direção. Então vai, movida pela alma, a gente vai viver uma nova realidade. Então, a primeira pergunta é essa, né? O que eu realmente desejo? E a segunda pergunta, que é muito importante, é de onde eu estou tomando as decisões que eu estou tomando? A partir de que lugar que eu estou tomando as decisões que eu estou tomando? Beleza? Me conta agora aqui o que tu tá levando desta live gigantesca, que não era para levar todo esse tempo. Me conta aqui o que tu tá levando, o que ficou de insight, qual a principal sacada que tu teve, me conta aqui. Quero convidar vocês, enquanto aqui as pessoas escrevem, porque eu quero saber, né, o que vocês estão levando. Se vocês gostaram, se vocês querem, pode escrever tudo a mesma coisa, tá? A palavra que tu tá levando. Se vocês querem que eu volto aqui de vez em quando para fazer essas lives assim, provavelmente mais curtas do que essa, né, por favor. E o que vocês estão, então, o que vocês estão levando, se vocês gostaram. E quero fazer um convite aqui. Everton e eu, essa semana, temos o Quintas Sistêmicas, que é esse espaço onde a gente experiencia o que a nossa alma busca, tá? Esse é o convite número 1, quinta-feira agora, 27 de março, às 19 horas, em Novo Hamburgo. E vou deixar um convite para frente. Dia 21 de junho, a gente vai fazer um evento de um dia inteiro para a gente experienciar esse lugar da alma. Isso tudo que a gente está falando aqui, de estar presente para si mesmo, estar presente para esse movimento,
de reconhecer o movimento da alma, reconhecer a tua missão, olhar para aquilo que não está legal. Então, a gente vai ter um evento de um dia inteiro, 21 de junho. Vou falando daqui para frente sobre isso. Hoje até postei no meu Instagram um save the date, mas quero já deixar o convite aqui, certo? Então tá, levo a importância de viver com calma. Muito bom, sem vergonha. É isso aí. Calma, né? Viver calma. Certo, meus amores? Não vou me espichar muito aqui. Eu vou deixar essa live salva ali no meu Insta. Se vocês sentirem de compartilhar com mais pessoas, por favor, façam isso, né? Levo, soltar e deixar fluir. Amei abrir ainda mais a minha cabeça. A importância que tem reconhecermos o nosso corpo. Sim, o corpo é um grande sinalizador daquilo que a gente precisa fazer e para que lado que a gente tem que ir, né? Lembrem-se de aquietar, de silenciar e beber muita água. Beleza? Um beijo, fiquem com Deus e nos vemos por aí. Beijo, beijo.